Com você, Lobão. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui num hangout dominical, um hangout emergencial em virtude de acontecimentos bastante estranhos que estão vindo à tona aí. E eu acho que é mais do que na hora da gente prestar esclarecimentos devidos a esses tipos de tramóia que estão acontecendo. É sobre o conclave de Oslo e sobre... Nós vamos falar basicamente qual é a meta, qual é o objetivo do conclave, o que nós pretendemos alcançar com isso e o que está acontecendo, quais são os ruídos que estão acontecendo, quem são os protagonistas desses ruídos. Para que a gente tenha aqui, nós estamos com o Ciro Pessoa e estamos com o Dalmo Acocini. Boa noite, Ciro. Boa noite, Dalmo. Boa noite, Dalmo. Boa noite, Lobão. Eu acho que vamos passar a bola para o Dalmo aí, que ele tem algumas coisas a nos dizer aí, né, Lobão? Sim, eu acredito que sim. Dalmo, você está nos ouvindo? Qual é a meta, qual é o objetivo do conclave? Está dando o que nós pretendemos alcançar com isso? E Estou fazendo um retorno. Quais são os ruídos que estão acontecendo? Quem são os protagonistas desses ruídos? Está dando um delay, né? A gente tem aqui, nós estamos com o Ciro Pessoa e estamos com o Dalmo Acocini. Boa noite, Ciro. Boa noite, Dalmo. Boa noite, Lobão. Boa noite, Dalmo. Boa noite, Lobão. Opa, tá com delay aí mesmo, hein? Passar a bola pro Dalmo aí, que ele tem algumas coisas a nos dizer. Se é aqui, Dalmo, você está nos ouvindo? Qual é a meta, qual é o objetivo do conclave? Está dando o que nós pretendemos alcançar com isso? E está acontecendo. Quais são os ruídos que estão acontecendo? Quem são os protagonistas desses ruídos? Está dando um delay. Aqui a gente tem aqui, nós estamos com o Ciro Pessoa e estamos com o Dalmo Acocini. Olha, tá repetindo. Boa noite, Lobão. Boa noite, Dalmo. Boa noite, Lobão. Opa, tá com delay aí mesmo, hein? Passar a bola pro Dalmo aí, que ele tem algumas coisas a nos dizer. Se é aqui, você não tem nada a ver com vocês. Qual é a meta, qual é o objetivo do conclave? Eu acho que a gente vai ter que dar um restart nisso, hein, gente? Abrir e fechar. Tem alguma coisa. Vocês não têm. Vamos fechar e abrir de novo? Gente, atenção. Até já. Vamos ver quem se... Fechar e abrir, hein? Eu acredito que era um retorno vindo do lado do Lobão. Muito bem, gente. Eu ainda estou no ar. A gente está tendo esses probleminhas, as coisas estranhíssimas acontecendo, tanto no servidor, agora no Hangout. Então, esclarecimentos são necessários. Uma das coisas que é fundamental que todo mundo entenda os objetivos de Oslo. Nós temos uma grande urgência de ir a Oslo. Oslo foi escolhido deliberadamente. Não é porque a gente decidiu, vamos fazer alguma coisa o mais longe possível e o mais caro possível. Não é por aí, não. Oslo é onde se premia o Prêmio Nobel. Em junho, final de junho, se reúne um comitê para selecionar os ganhadores do Prêmio Nobel. Esses indicados foram indicados o ano passado, em 2014. E nós sabemos, de fato, que o Lula ele foi indicado pela Autoridade Palestina, que tem muita influência nesses comitês, na ONU. Basta ver o pau que Israel leva o tempo todo, graças ao lobby que esse pessoal faz. Okay? O lobbying deles é muito poderoso. E tem muito dinheiro. Vocês lembram que o Lula ele deu 25 milhões de dólares à Autoridade Palestina, ok? Não faz muito tempo atrás. Acho que foi um dia antes dele sair da presidência, ele deu esse presentinho para a Autoridade Palestina. E existe muito dinheiro aí que rola, que vai para lá no mundo Hezbollah. Então, o interesse dessa gente em ter uma pessoa como o Lula em evidência é muito grande. E o Lula, a percepção dele fora do país é que ele é um ser completamente altruísta.
que ele se preocupa com a humanidade, que a razão de ser dele é eliminar a fome do mundo. Não estou brincando não, gente. Basta vocês olharem pela internet, olhem o que o Lula significa em países como a Itália, França, Inglaterra, mesmo aqui nos Estados Unidos. Chefe de Estado agora, né, Dalmo? Uhum. Na Itália. Correto. Olha, só em Milão ele foi premiado com a Lupa Capitalina, ele ganhou um prêmio da FAO. Olha bem, na FAO está ali o José Graziano, que foi ex-ministro dele no primeiro mandato, ministro da Agricultura, que foi parte daquele Inner Circle que montou a campanha dele, que colocou o Lula na presidência. Ele é uma peça fundamental do Fórum de São Paulo. E aonde ele está agora? Ele é o diretor-geral da FAO. Ele deu um prêmio por Maduro, gente, como um campeão na prevenção da fome, eliminação da fome do mundo. O cara lá matando a Venezuela de fome, e o José Graziano deu esse prêmio para ele. Dalmo, me parece bastante claro assim que esses dois prêmios é o início de uma articulação para essa candidatura do Lula ao Prêmio Nobel da Paz. Isso me parece evidente, assim, porque no ano passado ganhou um indiano que também pela mesma causa de combate à fome. Então, eu acho legal a gente falar para as pessoas o que a gente vai fazer a respeito disso em Oslo. Como que a gente vai tentar barrar ou melar a candidatura ao Prêmio Nobel da Paz do Lula, que seria uma tragédia para o Brasil, nesse momento em que aparece a primeira menção ao Lula na Lava Jato, e país sob censura estão absolutamente ignorando isso, a gravidade disso. Já lançaram uma contraofensiva dizendo que o FHC também ganhou dinheiro da Camargo Correia, e etc. Enfim, você vê que é todo um aparato para justificar a candidatura do Lula em 2018. Então, eu gostaria que você falasse o que a gente vai fazer em Oslo a despeito disso. Correto. Oslo, a forma como esse prêmio ele é feito, em junho eles se reúnem para selecionar. Gente, esse prêmio pode ser fragmentado. Você mencionou o indiano, mas teve a Malala também, que ganhou junto com ele. Esse prêmio ele pode ser fragmentado entre 10 pessoas, 15, 20. Não existe limite. Todos são ganhadores do Nobel, mesmo que o prêmio seja dividido. Então, o plano é dar esse prêmio ao Lula, sim. Para nós, por que eu preciso de pessoas como você, Ciro, como Lobão, que são pessoas de projeção nacional, que são pessoas que têm uma carreira artística, que têm uma vida inteira, dedicada ao público, à sua arte? É porque vocês atraem a mídia. Vocês são o que um evento como esse precisa para chamar a atenção das pessoas, para chamar a atenção da imprensa, porque a forma como eu estou colocando, o marketing nosso junto à imprensa lá é que uma elite da cultura brasileira está indo a Oslo, com um manifesto que vai ser protocolado, que está sendo feito, vai ser publicado antes da gente protocolar, que esse manifesto será protocolado junto ao comitê, e é um agravo do povo brasileiro para que o Lula não receba esse prêmio, que ele não merece receber esse prêmio. E vai citar tudo o que ele fez, tudo o que tem de errado, todas as mentiras, todos os enganos, e isso vai ser distribuído a toda a imprensa na Europa. O nosso objetivo é impacto midiático. Eles fazem marketing com o dinheiro do brasileiro, nós não temos o dinheiro do brasileiro, dos impostos. Eles sim. Nós fazemos essa captação de recursos para a gente poder propagar essa mensagem junto à mídia, para que isso reverbere e chegue de volta ao Brasil, para que atinja o grande público brasileiro que continua
ignorando tudo. Então, outra coisa, Dalma, uma outra coisa que eu acho importante você esclarecer também foi a forma de que eles montaram essa nominação para o Lula. Não é? Porque o pretexto era de que ele está mediando a paz entre palestinos e israelenses, e você conta mais em detalhe essa mediação, que é uma história muito esquisita mesmo. exato. Alguns meses atrás, acho que 2 meses atrás, não faz tanto tempo assim, quando começou essa campanha de marketing do Lula, ele teve a visita de palestinos e israelenses lá no Instituto Lula. Esse grupo israelense não é necessariamente judeu, não, mas quando apresenta o marketing, é apresentado como tal, né? Israelenses e palestinos juntos, e o Lula ali sendo o broker, okay, da paz. Tudo isso é parte desse gimmick, dessa estratégia de marketing para elevar a posição do Lula a estadista, a uma pessoa importante para a paz mundial. E ele vem com tudo para em 2018 para cá na presidência, né? Com certeza, porque o grande objetivo deles, qual é? É a elevação da imagem do Lula para que ele volte à presidência. Porque a gente tem que ser honesto, gente. A maior parte do povo brasileiro, porque se ele chegar com esse prêmio Nobel, e ele seria o primeiro brasileiro a receber um Nobel, vocês já pararam para pensar a força desse nome? Eu acredito que eles estão apostando muitas fichas nisso, viu, Dalmo? É um plano mesmo de marketing que eles estão fazendo, é bem no feitio da organização criminosa, o jeito de trabalhar embaixo do pano com mentira, né? Enfim, é bem o jeito deles. É evidente que eles não vão declarar publicamente isso, mas eu acho que é evidente que é isso que está acontecendo. É um plano urdido já para 2018. A reabilitação é impossível. É só através de um plano mirabolante mesmo, vindo de lá de fora. Não podemos nos esquecer do beneplácito do Papa Francisco, que está muito... Agora o Maduro não foi para lá porque ficou com medo de sair da Venezuela e levar um golpe pelas costas, mas o fato é que o Papa Francisco ele está aí e poderá dar um beneplácito muito esquisito a todas essas repúblicas do Foro de São Paulo da América Latina, né? Então, a gente fazer um anel de Shazam, o Maduro é premiado na FAO, o Lula ganha o prêmio Nobel, o Papa Francisco diz amém, esse movimento ganha uma força mundial muito grande e nos deixa, como o Jô Soares falou para Dilma agora no programa, reduzidos a uma meia dúzia de rebeldes radicais, né? Esse é o plano. Eu acredito que esse é exatamente o plano, Lobão. Eu não tenho dúvida. O Fórum de São Paulo é uma coisa, é um monstro com muitos tentáculos, por todo lado. Eles conseguiram infiltrar a gente por todo lado. Tem a Rússia, tem a China, são países que a gente tem que entender que aquele Porto de Mariel é para justamente beneficiar a transação de commodities e armamentos e equipamentos sino-soviéticos em troca de outras coisas. Quer dizer, está havendo um intercâmbio da Rússia, daquele Império Eurasiano ali, com o Fórum de São Paulo, e a gente tem que mostrar para as pessoas que isso daí vai ser uma coisa muito nefasta para a gente, que isso é uma realidade, né? Não é um delírio mirabolante. Não mesmo, não mesmo. Agora, é interessante ver tudo que está acontecendo, a intensidade dos ataques, da onde estão vindo esses ataques. Eu não estou falando de doidinho com problema psiquiátrico, não. Isso aí sempre rola. Okay? O que vem acontecendo aí é além da psiquiatria. Existe aí uma metodologia nesses ataques. Esses é o que eu quero falar mais tarde com vocês. Ok? Hoje, conversando com o Ciro, você lembra, Ciro, que eu comentei que tem coisas que parecem coisa de filme, mas que estão rolando. E elas só podem ter uma origem. E essa origem, ela é o Fórum de São Paulo. Porque esse ataque
essa intensidade agora. As doações elas caíram muito desde que elas começaram. E são ataques assim ridículos. Um deles que o FBI está me procurando. Eu tenho o meu endereço público. Meu telefone eu já publiquei várias vezes. É fácil aqui nos Estados Unidos você descobrir qualquer coisa. Aqui, se você, por exemplo, é pego dirigindo com a carteira vencida e o policial resolve te prender por alguma razão, eles te levam lá e te tiram um mugshot. Esse mugshot acaba sendo publicado. Não tem como escapar disso. Eu só queria deixar claro para todo mundo o seguinte detalhe. Eu nunca fui preso, eu nunca fui processado nos Estados Unidos, eu nunca fui processado no Brasil, eu nunca fui processado em lugar nenhum do mundo. Zero. Se tem um cara que teve uma vida assim, babaca, fui eu. Ok? Simplesmente nunca aconteceu. Então esse pessoal, o que eles fazem? A mesma coisa que fizeram com você, Lobo. Você lembra? Publicaram o teu endereço, porque te ameaçaram de morte. Não, disseram que eu sou patrocinado pelo Banco do Brasil. Poxa, toda hora ocorrem coisas assim absurdas, né? Que eu sou artista de uma música só. Do mundo. Agora, a especialidade deles, né, que é a desconstrução, né? Aquilo que o Romeu Tuma escreveu sobre o livro dele é sobre isso, né? Sobre a desconstrução das imagens, né? São especialistas, mas eu acho também que é o seguinte, Dalmo, esses ataques me dão a impressão de que há um certo conhecimento da nossa estratégia, uma vez que a gente está sempre falando publicamente, e há um temor da nossa estratégia também. A gente vai no ponto nevrálgico deles, afinal de contas é a única arma que eles têm efetiva para repopularizar o PT através do Lula, né? Exato, o Lula é o catalisador de tudo para eles. Okay? Se a imagem dele é recuperada, eles recuperam o poder. Eles vão usar isso para motivar os militantes a terem orgulho de ser PT novamente, porque agora está todo mundo com vergonha de ser PT, né? Exatamente. Então, imagina, esse catalisador, o Lula todo poderoso, ganhador do Prêmio Nobel, respeitado no mundo inteiro, pessoa ilibada, ok? Não poderia haver uma falácia maior que essa, mas esse é o plano. E a gente tem que melar esse plano. Não tem duas formas para nós. Não, e tem uma outra coisa. A gente tem também aproveitar esse hangout. Diga lá, Lobão. Que para que as pessoas entendam o nosso raciocínio, que quando a gente fala da imprensa internacional, todo mundo fala, mas poxa, o Newsweek, Financial Times estão detonando o governo da Dilma, né? Então, assim, o Lula lá fora continua com uma reputação irreprochável. Então a gente tem que entender que o Lula é uma entidade ainda perante a comunidade internacional como um mito. E eles vão se valer exatamente disso. Exato. E também não terão a menor piedade de malhar Dilma na hora certa. Eu acho que nesse momento, eu volto a dizer que essa citação do nome do Lula na Lava Jato é de extrema importância, porque é o começo da pontinha do chamado iceberg, e estamos sob censura. A Rede Globo está operando como uma emissora testa de ferro da organização criminosa, chapa branca, já está estatizada como queria o Congresso do PT, um dos pontos lá era estatizar a Rede Globo, já está estatizada, assim como as outras emissoras. Não se fala nem em rádio, nem em TV sobre esses 5 milhões que foram parar no Instituto Lula. Isso é uma puta vergonha. Nós temos que usar as redes sociais, não perder esse foco, porque neste momento agora o PT só tem essa ficha a jogar, que é a ficha chamada Lula, não tem outra, acabou. Por falar em censura, a gente tem que ressaltar aqui um caso muito grave, que a página do Dalmo caiu, né, Dalmo? Olha, foi estranhíssimo. Estranhíssimo como aconteceu, e
A minha conta é corporativa, começa por aí, tá? Então, eu sempre usei ela para negócio também. Ou seja, corporativa significa o quê? Que eles têm todos os meus dados ali, eles têm toda a minha informação, meu Social Security, meus cartões de crédito, eles têm tudo ali. Ok? E porque eu já fiz campanhas via Facebook, porque essa é outra história, né? Para quem não conhece, eu fabrico esse produto aqui, tá? Que teve uma época que eu comercializei via Facebook, pelo menos o marketing. Agora eu mudei de caixa. Essa aqui vai ser a nova embalagem, ok? É um produto para o estômago. Então, eu tinha necessidade de usar o Facebook para isso. Então, fazem muitos anos que eu utilizo o Facebook para isso. E eu nunca tive problema, jamais, em tempo algum. Só que ontem invadiram o meu computador, ok? Quando eu cheguei aqui, o servidor estava morto. Eu tenho backups que eu consegui retornar tudo. E depois disso, a coisa tomou uma dimensão que eu nunca vi. Aí eu comecei a ser bloqueado pelo Facebook. Só que sem explicação nenhuma. Eles alegaram alguma coisa, Dalmo? Hã? Eles alegaram por que o bloqueio? Hate speech, ok? Que eu estava utilizando linguagem de ódio, ok? E que eu ficaria suspenso indefinitivamente até que houvesse uma investigação. Só que eu entrei em contato aqui direto com o Facebook, ok? E consegui liberar já parcialmente, ok? Agora eu já posso visualizar, e acabei de receber agora há pouco um e-mail dizendo que já poderia postar em algumas horas. Então, eles bloquearam quando existe assim, um volume de denúncia muito grande, e é isso que a gente não sabe quem está fazendo, mas foi um volume imenso de denúncias. Agora, tem uma coisa, Dalmo, você falou uma coisa que não sabemos quem está fazendo. Eu perguntaria uma coisa extensiva. Não seriam quens, ou poderia ser assim? Alguma coisa, é óbvio que é do interesse do PT, alguma coisa está lá, mas isso não pode ter sido uma manipulação de outros tipos de segmentos, de grupelhos que estão aí aproveitando, surfando nessa maré para poder também fazer um barulho? Com certeza. Se você parar para pensar, tem pessoas, ok, que buscam protagonismo. Elas querem, ok, ser o centro da atenção. Elas são desesperadas por atenção. Essas pessoas, em geral, elas se cercam de um especialista, em geral um hacker, ok? Em geral nem de São Paulo, ok? Em geral vem de um estado ali para cima. São pessoas conhecidas e elas manipulam tudo. Eu poderia já dizer quem é, mas eu prefiro esperar o momento. Tem hora para tudo. A hora não é agora. Eu achava legal publicar aquela página no Facebook. Eu acho que aquilo sobre aquela sociedade de detetives privados, você podia fazer discorrer sobre essa coisa mostrando. Sim. Essas informações. Mas são várias vertentes aqui, ok? Se tem uma vertente, você tem aquele lone wolf, ok? Aquele louquinho, ok? Que tem problema psiquiátrico. Esse é o doente, ok? Gente assim, a gente tem que ter dó. Eu tenho dó. Então, vamos pôr o doente de lado. Sim. Além do doente, tem as pessoas que buscam protagonismo, sim? Por objetivos políticos, que querem ser eleitos para alguma coisa. E montam um certo aparato que é para, no momento certo, derrubar todo mundo e ficar ali evidente, ok? Como a santa do pau. Isso a gente sabe muito bem que existe, ok? Uhum. E tem uma outra vertente, ok? Se vocês me permitirem, eu quero compartilhar aqui
umas imagens, ok? E acho que todo mundo vai entender bem o que eu estou falando. Só um segundinho aqui, deixa eu posicionar tudo aqui. Eu quero começar pelo rumor. Por onde começou esse rumor? Ok? Se vocês olharem essa página, ali a gente tem um post meu, alguém fez um print e colocou ali. Tem esse indivíduo, o Marcos A. Sintra, e eu estou citando o nome dele pela simples razão de que ele, agora, nesse momento, ele está publicando, assim, ele está aumentando a mentira. E ele, já que ele está fazendo isso, eu me vejo no direito também ele não pediu minha permissão para usar meu nome ali, então a recíproca aqui é verdadeira. E tem esse Da Vinci, que eu não vou citar o sobrenome dele, porque todo mundo já sabe quem é, que é um doido. E eles publicaram inicialmente isso daqui, onde ele fala de 6 processos de estelionatos, e que eu sou um petista infiltrado, ok? Ou seja, ele jogou a merda no ventilador e para ver o que rolava. E é claro, aí o pessoal, ok, que segue eles, ok, começaram a propagar isso. Então a gente vê ali comentários, vagabundo mesmo, isso e aquilo. O pessoal nem sabe do que ele está falando, tá entendendo? E já começam a malhar todo mundo. Mas a gente vai lá em frente, ok? Aí tem o personagem que eu falava, o Da Vinci, ok? Uhum. Esse cara é um doente. O Da Vinci, ele é um poser. Um poser, para quem não sabe, é um cara que finge ser alguma coisa, ok? Esse cara, ele mora no interior de São Paulo, só que ele fala que mora em Washington, D.C. Esse cara, ele vende produtos de limpeza e ele vai nesses shows de militares, essas coisas, com a fantasia dele de FBI e de outras coisas, e ele tira fotos, ok? Limpando os aviões, mostrando como o produto funciona, isso, aquilo. Aí ele pega essas fotos e ele coloca no Facebook, e tem um monte de seguidor, a maioria, ok? Intervencionista, ele também é intervencionista. E lógico, eles nos odeiam, Lobão. Nós somos odiados por eles. Pelo simples fato de que a gente sabe que uma intervenção militar seria, em primeiro lugar, um absurdo, segundo, que não vai acontecer. Então, eles não aceitam isso. Eles me chamam de comunista também. Correto. E teve aquele hangout que você fez, né, Dalmo? Para colocar os pingos nos is aí sobre intervencionismo, para dizer que o nosso grupo é contra, e você praticamente expulsou os caras, né, da página, não foi isso? Exatamente. Depois disso foi que eu virei inimigo público número 1, né? Aqui eles são petistas, né? Eles são também hidrófobos como militantes petistas, carrega esse mesmo nível de ódio, né, no coração. E aqui está a página onde ele fala dos produtos dele, tá vendo aqui, ó, lavagem a seco automotiva. Então o cara vende produto de limpeza, ele finge ser do FBI e ele coloca lá um monte de mentira que as pessoas acabam acreditando. Agora, da onde vem isso e quem são eles? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse emblema, ok? Nesse aqui, ó, do International Association of Detectives. Eu não sei se dá para vocês verem, eu vou fazer o zoom nisso, ok? Nesse símbolo aqui, ó, ok? E eu quero que vocês olhem bem o endereço da onde é, ok? Essa organização, ela fica cooptando pessoas no mundo inteiro, aí deixa você usar o badge e tudo mais.
essa organização, ela foi criada, ok? Pelo FSB. O FSB é a organização que ficou no lugar da KGB. Ou seja, isso aí... A KGB com um novo nome, ela teve vários nomes desde a tcheca, né? Desde da época que ela era do czarista, né? Correto. Ela teve várias encarnações, a última é essa, né? Exato, essa é a nova KGB, em realidade. Então, o que a gente tem aqui? Um bando de inocente útil, tá? Que cai no papo desses caras, porque eu tenho até vídeo feito na Rússia por eles, ok? Contando toda a história, é uma coisa tão óbvia o que eles querem fazer. Eles são agentes, sem querer, mas são agentes do Putin. Eles estão a serviço disso aí tudo. E é por isso que eu acho... Teria sido eurasianos e justamente flecha essa coisa com o Fórum de São Paulo, né? Correto. Porque não tem outra explicação, agora que a gente está ameaçando a imagem do Lula, esses ataques dessa forma, e coordenados, hein? Porque olha bem o que eles fizeram. Eles me tiraram do ar, começaram a atacar, eu não tenho como me defender no Facebook. Aí vem também uma intervencionista muito conhecida e publica lá uma coisa que eu achei que foi muito prejudicial. Eu conversei com ela, ela retirou, porque o que eu agradeço. Uma que me ama, de paixão. Exato. São essas coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem. Então, eu acredito que Oslo incomoda muito essa gente. Oslo deveria ser, para todos que estão vendo agora esse hangout, ok? Prioridade número 1. Lá é onde a gente vai realmente melar essa situação toda do Brasil. Lá a gente tem como acabar com essa imagem do Lula. Porque vai ser a primeira vez na história, comentando isso, foi o Ciro que lembrou, ok? Você lembra disso, Ciro, hoje, conversando? Lembro. Primeira vez, tá? Que um grupo do Brasil sai, ok, para fazer uma manifestação desse tipo, com um objetivo determinado, sim? Nunca houve uma manifestação contra uma indicação do Nobel da Paz antes, jamais. Então, fora das adesões dos brasileiros que estão lá fora, né? Que a gente já viu que tem muitos que irão para lá, que estão na Alemanha, que estão na Inglaterra, que estão em Portugal, estão indo para lá também. Nós temos uma adesão muito grande de pessoas que estão na Europa. Eu quero pedir aqui aos brasileiros que estão lá que nos acompanhem, ok? Já tem muitos que já se propuseram a fazer isso, e nós precisamos realmente chegar lá com força. Vocês imaginem que, de fato, é a primeira vez que um grupo de brasileiros vai dizer à comunidade internacional o que, de fato, está acontecendo no Brasil. Semana passada, a Dilma esteve na Bélgica, na Alemanha, com o claro intuito de dizer a todos: a crise é pequena, a democracia está linda e solidificada, enfim, gastando milhões de reais, de dólares, para ir para lá, para mentir para as pessoas. Correto. Então, eu acho que também o Foro de São Paulo, sempre lembrando que o Lula é uma figura emblemática do Foro de São Paulo, é o criador do Foro de São Paulo, eles estão também aterrorizados porque eles sabem que a gente tem munição mesmo, eles sabem que a gente tem bala, e que a gente vai falar mesmo o que está acontecendo aqui. Nós estamos vivendo sob censura, o país está sucateado, educação, lavagem cerebral, democracia fraudulenta, eleições fraudadas, as últimas. Depois eu gostaria que o Dalmo nos falasse também da nossa missão em Haia, com relação ao Smartmatic. Vamos fazer uma denúncia internacional, se não me engano é a primeira também. Enfim, a gente vai colocar os pingos nos is ali. Vamos dizer, olha, não é nada disso que estão falando, a coisa lá é outra. Então, o que muita gente não entende nesse mundo globalizado
é que um país, para ele ser funcional, você tem que ter o apoio da comunidade internacional, você tem que ter respeito dos outros países. Tem que ser uma coisa... um exemplo disso é o Maduro. O Maduro, ele não foi lá para a Itália receber aquele prêmio, porque a imagem dele já conseguiram demolir ela fora do país. A Venezuela já é um estado pária. Apesar de que ele tem mão de ferro no povo lá, escravizado, fora do país, os venezuelanos conseguiram, porque demolir aquela imagem dele e colocar a verdadeira imagem de uma ditadura real, que é o que existe lá. O Brasil é o oposto, gente. Eles falam da Petrobras? Sim. Eles falam da Dilma? Falam e não falam. A Dilma, ela deu uma entrevista para a TV francesa, onde ela disse que a crise financeira brasileira é uma marolinha, vai passar rapidinho, que ela não tem medo de impeachment nenhum, porque ela não tem envolvimento absolutamente nenhum com nada. Ela não fez nada, ela é inocente completamente. Completamente uma santa. Então, essa imagem que é vendida lá fora. E estão fazendo aqui dentro. Você vê que essa escaramuça do Jô, inclusive pediram para a gente encarecidamente fazer o hangout só para comentar a saída, porque foi um impacto violento, porque é uma agressão, um programa de televisão, fazer como se fosse um horário eleitoral gratuito, numa clara, e ela está saindo a luta numa clara campanha de tentar limpar essa imagem, e com a imprensa toda do lado dela, praticamente toda, né, com raríssimas exceções, a gente tem uma possibilidade muito grande de reverterem, mesmo com a Dilma, né, nem só com o Lula. Concordo. E se a gente parar para pensar, a quantidade de dinheiro que eles gastam para isso, nesse marketing, ok? O Jô Soares, é claro, a gente sabe que ele é vendido, ele tem lá os benefícios da Lei Rouanet, mas isso é migalha comparado com o que ela acabou de fazer. Eles montaram essa viagem para ela, para a França e para Bruxelas, para dar uma entrevista, porque o que essa mulher tem que fazer no Parlamento Europeu? O Brasil não é um país europeu. Sim? Aí foi lá, fez essas entrevistinhas, se bem que ela estava tentando fugir do Congresso do PT, né? A gente sabe disso. Mas, ok? Mesmo assim, só o que eles gastaram de querosene de aviação nessa ida e volta, daria para nós fazermos 10 eventos em Oslo. Eles gastaram em Milão, por 3 dias de exposição no estande do Brasil, 35 milhões de euros. Que isso? 35 milhões de euros. Para quê? Para o Lula ganhar um prêmio. Ok? Estão investindo todas as fichas no Lula, né? Mas estão. E aí onde está o calcanhar de Aquiles de tudo, gente. Eu sempre falei que o Brasil, a República, okay, a democracia brasileira, o calcanhar de Aquiles é a Smartmatic. Porque a Smartmatic a gente pode realmente demolir o TSE. Eu quero deixar aqui mais uma vez, pela enésima vez, eu sou um proponente do voto no papel até que haja uma tecnologia que seja 100% auditável, coisa que não existe. Sim? Eu não, como fui acusado também aí de trabalhar para uma competidora da Smartmatic, não é o caso. Então, voto no papel. Eu tenho feito, inclusive, campanhas. Ok? Lembra? Você sempre falou, voto no papel, você foi o primeiro a... Correto. Então, só para deixar essa partezinha clara aí. Mas olhem bem, a quantidade de dinheiro que eles estão gastando, Lobão, tem que vir de algum lugar. Sim. E o que eles vêm fazendo? Ok? Eles ficam ali bolando novos impostos. E isso tem uma razão de ser, porque eu vi isso acontecer na Venezuela. Lá, quando começou, tá? Primeiro houve um boom, todo mundo ganhou dinheiro.
Aí o que os companheiros de lá fizeram? Ficaram ricos, sim? Se posicionaram, porque eles têm que tomar posição, eles têm que ter os pequenos monopólios e controle em certas áreas. Aí vem a depressão, ok? A carestia, aquele achatamento do PIB, o aniquilamento do PIB, como está acontecendo no Brasil agora, com um objetivo só: acabar com a classe média. Eles não querem uma classe média com poder aquisitivo, eles não querem uma classe média com dinheiro sobrando para fazer uma doação política ou para um ativista. Querem tirar total poder da classe média, né? Correto. Eles não querem ninguém pensando, né, Dalmo? Eles não querem que ninguém pense, né? Porque eles estão destruindo a cultura brasileira, por quê? Eles querem um país de imbecis. E Ciro, a gente falou da questão da Rede Globo, ok? A Rede Globo, o que ela é? Uma fábrica de imbecis. Para pensar. Porque essa programação que ela tem, ela serve para quê? Para imbecilizar as pessoas. Isso todas as televisões, rádios, eu acho que é uma coisa que não existe mais, Dalma, aqui, um oásis, não é, Ciro? Você tem uma paradinha assim. Não tem essa paradinha. É tudo uma máquina de fazer dodói, né? Não deveria ser, né? Televisão é um veículo que poderia promover a cultura, promover a inteligência, mas o que me aflige nesse momento é que existe essa censura, é uma censura não manifesta, o que é pior do que a censura manifesta. Mais eficaz do que e os jornais todos, Lobão, eles estão mentindo, omitindo, distorcendo, escondendo, e isso é terrível, porque você vê, as pessoas acham que essa crise, na verdade, é uma crise em função do mercado internacional. Não, essa crise é uma crise que a causa é incompetência, corrupção e tudo que a gente sabe. Só que nunca se fala nisso. E nesse momento agora, são milhares de pessoas que assistem televisão, a gente não pode esquecer disso. Milhares de pessoas se informam pela televisão e pelo rádio. Nesse momento agora, a pauta é a seguinte: vamos nos acostumar a viver com a crise. Já não se fala mais as razões da crise. Então é tudo uma sacanagem, é uma tremenda sacanagem mesmo. O que me preocupa, assim, eu acho que a gente pode usar as redes sociais para restabelecer a verdade. E eu falo de novo, friso de novo, o fato mais importante da história do Brasil recente é o nome do Lula na Lava Jato. A gente tem que estar informando as pessoas que ele foi pego num mega esquema de corrupção. Agora, vocês já imaginaram, tem que depende agora da Procuradoria-Geral da República, etc., do Janot. Agora, se ele ganha esse prêmio Nobel, isso vai ser um fator de intimidação muito... Ele já é blindado, ele já tem Teflon. Com um prêmio Nobel nas costas, imagina só o que vai acontecer. Então... Acabou, Lobão. Se ele ganhar um prêmio Nobel, acabou. Assim, a gente não tem mais como segurar o negócio, entendeu? É o que o Dalmo falou, é o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Nobel. Quer dizer, o retirante, soma-se a toda essa ladainha da biografia dele, o retirante nordestino que veio com a mão atrás, outra na frente, que deu comida aos pobres, e o primeiro brasileiro a ganhar o Nobel da Paz. Quer dizer que é uma coisa muito séria. Aliás, eu queria falar com as pessoas que estão nos vendo neste momento. Às vezes, eu acho que as pessoas não estão entendendo a gravidade da situação. Se o Lula pôr a mão nesse prêmio, vocês que estão nos escutando, por favor, vamos mudar todos do Brasil. Acabou. Vai ser o passaporte dele para a reeleição. Então, eu quero com isso frisar a importância da nossa ida a Oslo. É a única luz que eu vejo. Desculpe, somos nós. Na verdade, quantas vezes a gente fez conferências aqui privadas, eu, você, Ciro, você, Dalmo, a gente tentando chamar o maior número de pessoas possível para vir, assim, é fundamental que a gente inclua o maior número de pessoas, e quanto mais
pessoas notáveis que estiverem ali, para a gente melhor. Agora, o bunda lelê real é justamente colocar essas pessoas juntas e convencer essas pessoas da importância disso, né? Como a gente está fazendo isso agora. Agora, a gente tem que deixar bem claro isso, olha, a gente não é nenhuma panelinha fechada, muito pelo contrário, a gente está tentando abrir essa roda de todos os jeitos. O problema é que as pessoas têm muito receio de se exporem dessa maneira, né? Sem dúvida. Se parar para pensar, é fundamental ter os notáveis ali, porque são os notáveis que a imprensa escuta, ok? São os notáveis que realmente atraem a mídia e se tornam esse amplificador da mensagem. Porque parte do que nós propusemos foi essa mesa redonda para discutir o Brasil de agora, Brasil daqui a 10 anos, Brasil daqui a 20 anos. Porque essa discussão ainda não foi feita ainda. Ninguém se propôs realmente a olhar lá na frente para ver o destino do Brasil. Ninguém sabe o que vai ser do Brasil. O brasileiro ele é imediatista. Ele quer aquela satisfação instantânea. Por isso que tem uma eleição que é secreta e o resultado sai em 2 horas. Agora, qual é o preço disso? Então nós temos que ter essa visão e planejar à frente. Essa mesa redonda, ela tinha esse objetivo, de nós termos uma discussão séria sobre cultura, sobre arte, sobre política, ok? Ética. São as coisas que no Brasil hoje em dia são abstratas já. Qual é a cultura do Brasil atual? Arte. Quem realmente está se projetando como era anos atrás? A cultura brasileira está deixando de existir. A alta cultura já morreu. O próprio professor Olavo está cansado de falar isso. Não existe alta cultura no Brasil mais. O que é... Tem que ver essa coisa da lei de incentivo, ela está matando mais ainda, porque ela está ideologizando a cultura e quem não está naqueles moldes desaparece, né? Verdade. É correto. Agora, a forma como nós podemos fazer isso, okay, é através de cooperação. A única forma é captando recursos entre todos. Porque essa é a forma honesta de fazer. E mesmo assim, olhem só o desnível das coisas. A última vez que eu olhei, as doações despencaram, ok? Porque é uma lástima, porque as pessoas deveriam realmente ter o sentido da urgência desse projeto. A última vez que eu olhei tinha 25 mil e alguma coisa lá. São 25 mil reais, ok? Converta isso a dólar, ainda não dá 10 mil dólares, ok? Aí, vamos olhar o número de pessoas que doaram. Mais ou menos 180 pessoas doaram nesse universo de centenas de milhares que nós alcançamos, entre todos, porque talvez milhões de pessoas recebam os posts que a gente faz. Eu não sou famoso, mas eu tenho 5 mil pessoas ali que recebem a minha mensagem, eu já passei de 5 mil followers, que são 10 mil só eu, que não sou ninguém. Aí tem você, Ciro, tem o Lobão, tem o professor Olavo, e todas as pessoas que são conectadas a nós. Então, esse universo ele é muito grande de pessoas. E somente, eu acredito que 180 pessoas só doaram. O que é uma lástima, isso é uma lástima. Quando eu propus fazermos o pay-per-view, honestamente, eu acreditei que, primeiro, as pessoas, por ser barato, ok? Porque custa menos do que se você for, por exemplo, em algum lugar e comprar um par de chinelo. É 80 reais. Com a inflação que está aí, eu acho que 80 reais você não compra muita coisa hoje. O que nós entregamos por esses 80 reais? Ok? Primeiro, a gente vai melar
Porque vamos, hein? Nós vamos melar as chances do Lula. Então, vamos entregar o Lula para vocês melado, gente. Ele não vai ganhar o prêmio Nobel, porque a gente não vai permitir. Você ganha também a chance de ter um Brasil liberado. Mas liberado do quê? Liberado dessa quadrilha que está aí. Dessa ideologia que só vai destruir o país. E se você não acredita, olhe em Venezuela. A Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina. A maior reserva de petróleo do mundo é na Venezuela. A PDVSA era uma das maiores empresas petroleiras do mundo. Hoje em dia está destruída. Petrobras, destruída. Então, quem não acreditar em mim, e não precisa acreditar em mim, basta se educarem. Tem aí a internet. A internet é o grande equalizador. Você encontra qualquer notícia que você queira. Basta querer. Então, fala um pouquinho da nossa viagem a Oslo com relação à Smartmatic. Ok. A Smartmatic nós já temos uma série de ações contra ela. Okay? Algumas aí no Brasil e com sucesso. Recentemente eu fiz um hangout sobre o tsunami jurídico. Como é um processo jurídico, ele tem fases. O Matheus Faria fez um trabalho brilhante e agora está seguindo o curso normal dele, ok? O processo. E o Matheus, inclusive, ele está agora preparando um novo projeto, que é justamente isso que a gente vem falando. Tem que haver alguma coisa que vai ajudar o Brasil, ok? No long run. Ou seja, no prazo. Ok? O Brasil ele precisa ser projetado novamente. Então, a Smartmatic, nós temos já ela contra a parede no Brasil e vamos fazer o mesmo internacionalmente, porque ela tem que ser neutralizada a nível mundial. E para quem acha estranho o que nós fazemos, basta se perguntar o seguinte: como que uma empresa, ok, mega bilionária como a Smartmatic, ela não reage, ela não processa ninguém por calúnia, ela não processa ninguém por difamação? Por que ela não faz isso, gente? Vocês já pararam para pensar o porquê não? Porque claro. Ela tem problema em todas as eleições que ela participou. O único problema, o problema maior que nós temos, é que no Brasil jamais ela vai ser investigada. Aqui nos Estados Unidos, quando o Departamento do Tesouro começou a investigar, ela pulou fora dos Estados Unidos. Ela agora está em Londres. Agora ela está diversificada. Ela tem a parte de biometria. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado, que pode ser que a gente consiga neutralizar ela na parte de transmissão das eleições e calibração das urnas, mas ela entre na parte de biometria, que agora, era por isso que eu queria ter tido o Dr. Romeu Tuma Júnior hoje conosco, porque é justamente isso, porque a Smartmatic tem uma parte fundamental, ok? Nessa integração de todas as identidades, né? Nesse plano que eles têm agora aí de utilização de biometria, tanto nas eleições como em tudo mais, de você só ter uma identidade que vale como tudo. Agora, outra coisa que a gente já falou, mas eu acho que era bom você repetir, Dalmo, uma coisa que me calou muito, é que tem muita gente que não sabe, que acha que a Smartmatic, ela simplesmente ela está aí desde o início das urnas eletrônicas, ela só começou a vigorar realmente agora em 2012. Isso é muito importante você recontar isso para as pessoas. Correto. No Brasil, ela entrou em 2012. A Smartmatic, ela existe desde 2002. O que eles fizeram? Eles abriram originalmente aqui em Boca Raton, uma corporation que custa $300. Qualquer um pode abrir uma corporação aqui. Okay? Tem um negócio que chama ITIN. Você consegue você pode abrir uma empresa, você pode abrir uma conta no banco, e eles fizeram isso.
mas estavam na Venezuela ainda. Na Venezuela, ela foi transformada numa empresa especialista em voto eletrônico. Ela recebeu uma injeção de 100 milhões de dólares do Hugo Chávez direto, isso está comprovado, e tem muita documentação do Wikileaks que vazou, tem uma investigação do FBI, tá, que fala disso, dessa ligação direta do Hugo Chávez com a Smartmatic, e eles compraram a Sequoia. A Sequoia era uma empresa da Califórnia, e eles se fizeram passar por uma empresa americana. Aí eles foram contratados para uma eleição distrital em Chicago. Fizeram a maior merda lá, foram pegos fazendo fraude, e aí o Departamento do Tesouro começou a olhar quem era essa empresa. Eles, para que essa investigação não continuasse, eles venderam a Sequoia. Para que vocês tenham uma ideia, a Sequoia ela foi comprada por 16 milhões de dólares e ela foi vendida por 2 milhões e foi pago com pagaré, com uma nota, como é que chama? Pagaré em espanhol, detalhe, né? Promissória? Promissória. Foi uma nota promissória, tá? De 2 milhões, que depois deu um maior problema, também deu litigação isso aí, houve um outro processo, que está tudo documentado, eu tenho tudo. Aí, a Smartmatic, ela, na Venezuela, ela foi introduzida na Nicarágua, no Equador, El Salvador, em todos esses países, Bolívia. E aí é interessante também, Dalmo, as vitórias, o percentual das vitórias é todo igual, é 49 por 150. Foi isso na Venezuela, né? Foi na Argentina, foi no Chile, foi na Bolívia, em todos esses, aqui no Brasil é 49 e 50, 51, né? Correto, é sempre a mesma coisa. Mas em 2012, ela foi introduzida no Brasil. E ela entrou, e a primeira eleição que ela participou, que foi o teste dela, foi a eleição de São Paulo. Porque as pessoas têm que entender que ela não fabrica urnas. A Smartmatic não fabrica urnas nenhuma. Então, quando as pessoas falam as urnas da Smartmatic, isso não existe. Ok? Não existem urnas da Smartmatic. O que a Smartmatic faz? Ela calibra as urnas, ela faz a transmissão dos dados. Por exemplo, quando termina a eleição, aquele pendrive, ele é transferido ao TRE, ali é feito um pacote de dados, e aquilo é transmitido ao TSE. É durante esse trajeto que é feita a sacanagem, a fraude. No caso do Brasil, a Smartmatic também foi responsável pela intranet que é criada dentro do TSE para fazer a apuração. Haviam 23 técnicos lá, vocês lembram disso? E o Dias Toffoli trancado lá com eles por 2 horas misteriosas que ninguém sabe explicar, eles nunca justificaram. O que já em si já é um golpe, né? É um crime, né? Ou seja, eleição secreta é crime, gente, não é democracia, é fraude. O professor Olavo já falou isso. Eleição secreta apuração secreta é fraude. Agora, olhem bem. Esses 23 técnicos com o Toffoli, e o Toffoli proíbe os outros ministros de participarem da apuração. Tem um outro dado que foi me dado muito tempo depois, que todos os juízes eleitorais no Brasil, eles têm uma senha para acessar os resultados da eleição. E nesse caso de 2014, eles foram bloqueados. Juiz eleitoral nenhum, por um certo tempo, pôde acessar os dados do TSE. Então, como explicar isso? Aí você coloca as evidências. O presidente do TSE é um ex-advogado do PT. Ele é elevado à condição de ministro para presidir uma eleição suspeita com uma empresa venezuelana, ok? Fazendo toda a parte técnica. Como isso pode ser explicado a não ser como fraude? E aí vem a melhor parte de tudo.
Agora que nós iniciamos o tsunami jurídico, que a gente está no cangote deles, okay? Por que eles não reagem? Por que não fazem o que seria o normal de, por exemplo, fazer uma demanda judicial contra mim? Porque eu venho batendo neles faz tempo. Por que eles não me processam? Quando é que vão fazer isso? Jamais. Porque aí sim se inicia uma investigação profunda. E eles não fazem isso porque tem muita evidência aqui fora. É lógico. Isso aí tudo vai aparecer. Agora com a justiça, porque eu acredito que dentro dessa justiça aparelhada do Brasil, existem sim, ok? Muitos Sérgio Moro, ok? Existem muitos juízes como ele, que são decentes e querem um Brasil democrático, um Brasil honesto, um Brasil republicano, e não uma república bolivariana, que é o destino atual. E tem muita gente vendo isso e tentando ajudar. A gente está recebendo muita ajuda de muita gente, juristas, juízes, advogados, policiais federais, policiais militares, civis, ok? Donas de casa, ok? Pedreiros, açougueiros, médicos, de tudo. Tem muito brasileiro, gente. Tem muito brasileiro que dá orgulho da gente dizer que é brasileiro. Tem essas merdas também aí, né? Mas eu tenho uma pergunta de um cara aqui no Twitter que falou uma coisa interessante. Uhum. Ele pergunta assim: como contestar a Smartmatic se ela está inserida no PROCER da Unasul, Programa de Controle Eleitoral Revolucionário do Foro de São Paulo? Eu acho que, como calcanhar de Aquiles, ela tem que ser denunciada a nível internacional. A única forma que nós temos realmente de fazer isso é tendo uma vitória no Brasil. E a gente ir lá fora e denunciar na Corte de Haia como uma violação dos direitos humanos. Porque o que ela faz é isso, ela viola os direitos humanos. Isso. Na Carta de 1948, na Carta Universal, o voto, ele é pétreo, ele é um direito pétreo, um direito humano. Nós temos direito a eleições limpas e honestas. Claro que isso é utópico, sempre houve fraude de vários níveis, mas nunca uma empresa ela foi criada com o único objetivo, ok, de promover eleições ou promover vitórias por um plano continental de poder. Você travestiu uma ditadura de democracia, né? Correto. E se a gente olhar bem, Lobão, tudo isso aí começou como o Plano Prócer, que nasceu ali paralelo ao Fórum de São Paulo. O Plano Prócer nasceu em Cuba e foi a grande jogada da esquerda. Eles chegaram à conclusão que, pelas armas, eles não conseguiriam o poder. Eles tentaram na Venezuela, eles tentaram no Brasil, eles tentaram na Bolívia, onde o Che Guevara foi para a merda, tá entendendo? Eles sacaram que a democracia era uma arma. E como eles sacaram isso? Quando o Lula, em 89, quase ganhou sozinho. Ele só perdeu porque a Globo ficou do lado do Collor. Mas o Lula, em 89, ele quase se elege presidente do Brasil. Sim? Aí o Fidel Castro ficou esperto e falou, ok, esse é um bom caminho. Quando estava na derrocada do comunismo, estava na ascensão do partido como o PT na América do Sul, era um prato cheio mesmo. Né? Não, com certeza. Aí eles sacaram que a democracia, além de ser uma puta arma de ataque, porque você pode controlar qualquer país, também é um escudo fabuloso. Olha a situação, novamente, da Venezuela. O Maduro, apesar de que está matando gente, está cheio de prisioneiro político lá, matando o povo de fome, a comunidade internacional não tem como interferir, porque ele foi eleito pelo povo. Então, enquanto houver
esse verniz de democracia, por mais falso que seja, a gente não vai conseguir absolutamente nenhum apoio fora. Olha, lembrando a todos também, Dalmo, que começaram a ocorrer manifestações de rua em vários países que estão sob domínio do Foro de São Paulo. Esse fim de semana teve Argentina, Venezuela inclusive com enfrentamento de populares sobre a polícia. O Equador está começando a ter também. Enfim, eu acho que a gente não é muito o tema do Hangout, mas eu vou lembrar um Hangout que o Lobão fez com o Olavo, o professor Olavo, que acabou exatamente com essa ideia de manifestações de rua conjuntas com países que estão sob pressão do Foro de São Paulo. Eu acho que há uma grande demanda por manifestações de rua nesse momento, eu sinto isso nas redes sociais. Então, eu acho que realmente está na hora da gente, não sei se a gente vem para a rua ou MBL, o que se faz assim, mas eu só estou interpretando um sentimento que eu vejo nas redes sociais de necessidade de ir para a rua em conjunto com outros países que estão sob pressão do Foro de São Paulo. Correto, é pertinente o que você falou, totalmente. Olha bem, segunda-feira passada eu fui a um evento no Instituto Interamericano da Democracia, em Miami. Lá estava o Emílio Blasco, que foi aquele que denunciou o Diosdado Cabello, e foi muito interessante. Só que eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Instituto, Carlos Montaner, que é muito conhecido, um jornalista muitíssimo conhecido, e eles têm uma infraestrutura fabulosa ali. E nos ofereceu grátis, as instalações do Instituto, para nós fazermos um congresso/workshop em outubro. E qual é a ideia? Trazer de todos os países, todos, congregar ali todos os líderes para, assim, cara a cara, pessoalmente, fazer um workshop e realmente ter uma estratégia única. Quando houver uma decisão de todos os grupos sobre uma ação, ela vai ser repetida por todos, ela vai ser executada simultaneamente. É exatamente isso que você está falando. Isso vai ser em outubro, Já começou, já começaram os contatos. Eu tenho muito contato com todo mundo. Do México até o Chile eu tenho contatos. E esses contatos agora vão começar a dar frutos. O pessoal da Venezuela, eu acredito que com isso eles vão realmente se levantar contra o Maduro, porque o que está faltando é isso, eles se sentiam abandonados. Sim? O Equador, o Correia com mão de ferro até agora o povo está se levantando. Então o nosso momento é agora. Nós temos que agir agora, não o ano que vem. Só que é uma coisa de cada vez. O nosso Brasil, próximo passo agora, é outro. É imperativo melar esse Nobel da Paz para o Lula. Imperativo. Se ele ganha, é game over. O Brasil é game over. É verdade. O povo besta, sem ofensa para o povo, mas quando eu falo povão besta, é aquela maioria, infelizmente, que se deixa manipular, ou que não compreende realmente a gravidade da situação. Porque nós temos que ser justos, O mundo, ele não se resume a São Paulo, ele não se resume ao Brasil, ele não se resume a esse núcleo que nós temos no Facebook. A maioria das pessoas agora, hoje, não estão preocupadas. O que elas vão fazer é tomar uma cervejinha, bater um papinho, jogar a conversa fora, ver o Fantástico. Olha só, gente, eu recebi aqui uma mensagem no Twitter interessante do André Tavares, dizendo que a Suprema Corte Alemã
considerou que a apuração das eleições não pode depender de conhecimentos técnicos avançados. Ou seja, tem que ser no papel mesmo. É fajuto. Não pode haver. Está entendendo? Agora, Dalmo, eu concordo com você com relação a essa, vamos chamar alienação assim, desse povão que você fala, mas eu acho até certo ponto meio inadmissível uma alienação de pessoas que são informadas e que mais, de pessoas que estão com medo do que está acontecendo no Brasil e têm medo da reeleição desse cara em 2018. E que muitas dessas pessoas ficam postando, chamando o Lula de bêbado, de cachaceiro, etc. E não estão entendendo o que é que nós vamos fazer em Oslo. Isso me parece muito mais sério, porque há pessoas que não têm acesso à informação. E me parece que tem uma grande parcela da população que tem sim acesso à informação e que não está entendendo. A nossa iniciativa é a única, neste momento, em ação para tentar barrar a candidatura do Lula. Vocês querem o que mais? Não tem outra. Ela tem uma estratégia, ela tem uma trajetória, né? Mas eu diria, gente, é mais que isso. O que nós estamos fazendo é a única coisa ocorrendo no momento. Não tem mais nada. Não tem ninguém organizando manifestação, não tem ninguém fazendo nada. Alguns nós agora. Verdade. Não tem nada. Não, eu volto a dizer pela terceira vez nesse legal. Não tem ninguém fazendo nada no momento em que o Lula foi pego na Lava Jato. Isso me parece mais grave ainda, mais absurdo. E o conclave está marcado para daqui a 10 dias, quer dizer, uma ação praticamente imediata, né? Uma coisa assim para daqui a 2 semanas. Correto. E a gente eu faço um apelo aqui a todos que estão nos assistindo. Eu faço um apelo para que aqueles que já estejam conscientes do que nós vamos fazer em Oslo, que conscientizem outras pessoas e que, por favor, colaborem. É uma quantia pouca, mas se muitos colaborarem com pouco, a gente vai conseguir levar mais pessoas e vai ter mais peso para a opinião internacional. E, bom, eu acho que é isso, né, Dalma? Isso, imagina, é matemática, né? Se 10 mil pessoas, porque doassem R$5, 10 mil pessoas. E nós chegamos a isso, nós chegamos a esse número de pessoas facinho. Eu mesmo falei, eu tenho 10 mil, só eu ali, ligado a mim diretamente. Entre nós três aqui, o Lobão tem uma infinidade, é um universo de pessoas que tem ali. Então, e você é outro universo, Ciro. Então, nessas centenas de milhares, que 10 mil pessoas doassem $5, porque sobraria dinheiro, nós poderíamos estar aqui pensando em outras ações, nós poderíamos estar pensando aqui, ok, vamos contratar um assessor de imprensa lá, que vai levar toda a imprensa local para ver a gente. A gente podia estar pensando aqui em páginas de jornais publicadas durante esses eventos, e realmente fazer o trabalho de marketing como deveria ser feito. No entanto, nós estamos aqui há 10 dias, como o Lobão falou, okay, preocupados e contando moedinhas para ver quem vai ficar para trás, quem não vai poder ir. Esse é o problema que eu tenho. Sim? Esses ataques, eles serviram para reduzir o ímpeto das pessoas. Hoje entrou uma doação, gente, uma. Agora, se deixar influenciar por coisas assim, quando eu estou aqui, ó, pondo minha cara, quantos hangouts eu já não fiz? Será que vocês ainda não sabem a minha história? Lá na minha TL do Facebook, está ali tudo. Desde 2007 é o mesmo Facebook, eu não tenho outro. Eu não quis transformar o meu num fanpage. Eu não preciso fãs. Aquele ali é o meu Facebook. Okay? Tudo que eu fiz, os meus tomates que eu plantava estão ali, os RVs que eu comprei para transformar em outras coisas, o gerador que eu quis inventar, que não levava combustível, está ali. São as minhas loucuras. Mas são as minhas loucuras. Tá? Ali não tem nada fake. O que você vê é o que é. Sim? Não sou procurado por ninguém. A Interpol não tem interesse nenhum em mim. Acabei de ir para Portugal.
Por que não me prenderam se eu estou sendo procurado pela Interpol, como esse cara também falou? Eu estava em Washington, por que o FBI não foi lá me prender lá em Washington? 2 vezes eu fui para Washington no mês passado. Por que não me prendem? No meu E tem uma passaporte... outra coisa, Dalmo, eu queria dizer, assim, no meu lado, para as pessoas raciocinarem, eu estou lançando uma campanha de crowdfunding para o meu disco, no mesmo momento em que a gente está entrando com a arrecadação de recursos para ir para Oslo, e matematicamente isso divide a minha receita também. Então não seria de meu interesse pessoal estar aqui promovendo outra coisa. Uma vez que ele está dividindo a minha receita. Mas eu acredito que é o momento, nós não temos 25 maneiras de fazer a coisa. É vital para nós essa coisa de Oslo. A gente precisa de sacrificar alguma coisa da gente e mostrando que a gente está fazendo isso porque é uma situação que a gente percebe que é vital. E a gente tem que fazer as pessoas entenderem isso, que nesse momento é um ponto nevrálgico que a gente vai atacar e que muda toda a história, né? É um ponto de vórtice histórico, né? Com certeza. E as pessoas também têm que entender, tá, que não existe nada grátis, gente. Bem que eu gostaria de simplesmente chegar lá na KLM e falar, eu preciso levar 20 pessoas para a Europa e vocês, por patriotas, porque deveriam deixar a gente ir de graça, chegar lá no hotel em Oslo e falar, olha, sejam patriotas, a gente quer ficar aqui de graça. Isso não é fora da realidade. É comércio, a gente tem que pagar. Tudo tem um preço. E o que a gente está fazendo, gente, é com as unhas. É o mínimo do mínimo do mínimo. Não existe nem absolutamente nada, tá, que seja assim, esbanjar dinheiro, como também foi sugerido. Isso não existe. E, inclusive falta, e quando falta, adivinha de onde tem que sair? Do bolso de alguém, né? Em Washington saiu do meu, quase $4.000. Ok? Agora, esse pessoal que me acusa, eles omitem esse detalhe, que eu já fiz 2 eventos. Eu fiz em Portugal e fiz em Washington. E fiz com as unhas também. Só que eu fiz e ficou super bem. Sim? O programa ficou espetacular, uma boa impressão, eu paguei do meu bolso. Então, uma outra intromissãozinha aqui, mas esse pessoal do Twitter está animado, querem assim, como é que eu posso colaborar, não sei o quê. Então, a gente podia passar o endereço, né, do crowdfunding. A melhor forma, ok, é o Kikante, www.kikante, que é kickante.com.br, aquela barrinha assim, campanhas, barrinha, slash em inglês, conclave, tracinho, de, tracinho, Oslo, tracinho, pela, tracinho, democracia, tracinho, participe. Então, esse. Eu vou ver se eu consigo colocar na tela aqui. Eu estou aqui procurando aqui também. Eu vou colocar na tela aqui e assim todo mundo vê. Eu já coloco aí, gente. Eu estou com ele aqui, eu vou copiar e vou passar para o Twitter. Mas eu vou colocar na tela, assim todo mundo tem como... Já estou colocando aí, gente. Tá? E, por favor, sim, ajudem. Eu já passei. Não sei se dá para ver. Agora deu. Agora deu, né? Isso. Espero que tenha dado para todo mundo ver. Isso aí é só congelar e
copy-paste, né? Exatamente. Então, gente, sem vocês não tem como a gente ir. E se todo mundo, pensa bem, tá? Vamos dizer que 20 mil pessoas doem 2,50. Você está entendendo, Lobão? É assim, uma coisa. Ninguém precisa ficar duro, ninguém precisa ficar pobre para a gente poder fazer isso. Basta que o maior número de pessoas, que cada um contribua com um grãozinho, isso vira uma bola de neve. Imagina. O que eu gostaria de fazer com dinheiro lá é isso. É uma página no jornal, contratar um profissional da imprensa, um que tenha todos os contatos, porque eles levam a imprensa lá. Poder ter alguém que saiba fazer um press release profissional, que tenha os contatos para distribuir esse press release. É isso que o dinheiro permite que nós façamos. Pô, legal, aqui no Twitter tá tendo uma resposta legal, viu, Dalma? Tá um monte de gente. Eu me alegro, porque o brasileiro, se ele se unisse, se ele decidisse realmente fazer uma diferença, ele faz, ele conseguiria, ele poderia. Um outro aqui também falou assim, aviso que tem também o vaquinha.com.br, Vaquinha Oslo, né? Correto. Tem, a gente acabaram de dizer, o Pedrinho aqui veio falar. Isso, gente, vamos nessa. A gente precisa de ter isso e isso, a presença, não só, quer dizer, a presença da grana e a presença das pessoas dando esse suporte vão dar a legitimidade que a gente precisa, né, da gente estar em nome de uma camada, de um segmento da população real, né? Não, correto. E tem outra coisa, eu peço às pessoas brasileiras na Europa para acompanhar a gente lá. Vai ser um sábado, porque ali na Europa, principalmente quem está ali na Escandinávia, ali, tá, é facinho chegar ali. E Oslo, nessa época do ano, é maravilhosa. Tá? Bom, né? Passa um domingo com a gente lá. E o pessoal do Brasil que tenha condições de pegar um avião também e ir para lá, ou que já tenha planejado ir para a Europa, por que não? A gente vai fazer também, tem que avisar para a rapaziada que a gente vai para lá, para o prédio do Prêmio Nobel, fazer um panelaço super organizado, um panelaço rítmico. Nórdico, né? Viking. Então, quanto mais pessoas aparecerem por lá, pessoal que está, mesmo que estiverem em Portugal, férias agora, né? Vai começar as férias, Portugal, Espanha, o que está na Inglaterra, todo mundo, né? Na Alemanha. Puta, seria espetacular a gente fazer Imagina como foi Woodstock, porque a gente tem o potencial aqui realmente de ter esse divisor de águas. E você vai fazer um concerto lá com a gente, tem um pessoal que está já se agregando a esse concerto. E você lá na Europa, você é conhecido, Lobão. Okay? Todo mundo, olha o número de pessoas que já nos procuraram graças a você. Você se tornou o motor, principalmente dessa parte artística, e o pessoal quer você já, ou seja, fazendo a música que eles conhecem. Na Europa, o pessoal te conhece. Então, é o negócio. Olha, eu sinceramente, eu digo uma coisa para vocês nesse exato momento. É necessário, sabe, a gente marcar um gol, assim, a gente tem que fazer uma situação para a gente voltar a ter moral, porque a população, desde o dia 15 de março, acabou o 15 de março, quando veio a passeata em abril, houve uma dispersão, o moral despencou e as pessoas estão perdidas, não tem mais articulação. A gente tem que voltar a mostrar a nós mesmos que a gente está articulado, que a gente é capacitado e a gente é eficaz naquilo que a gente está propondo. Né? Quando falo a gente, eu falo todos nós como a oposição que o Brasil está se formando, não só no Brasil, mas é a oposição do povo brasileiro em todo o mundo, porque a gente tem que frisar o quanto de pessoas que já saiu daqui do Brasil por justamente nesses últimos 13 anos de PT no governo. É um verdadeiro êxodo de pessoas que não aguentaram o governo. Então a gente conta com todo mundo nesse exato momento, né? Toda essa rapaziada. Correto. Corretíssimo. Bom, gente, nós já estamos há quase 1h30 de hangout. Tem alguma coisa? Já mandamos o nosso recado, acredito que foi bastante eficaz.
está bastante transparente. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Dalmo, alguma coisa, Ciro? The Mother's Calling. Não, acho que tá tudo dito aí. Eu só vou reforçar esse pedido, a urgência desse pedido, que é para que não cessem as doações, de modo que a gente possa levar maior número de pessoas para lá e, enfim, e torcer para que as pessoas entendam o significado do que a gente está fazendo, e aqueles que entenderam, conte para outras pessoas o significado do que é, o que vai ser essa experiência lá em Oslo e também em Haia, onde a gente vai entrar com um processo, algo assim, contra atentado aos direitos humanos aqui no Brasil por conta da apuração secreta. Então, Lobão, boa noite, é sempre muito legal conversar com você, Lobão, grande João Luiz, Dalmo, legal conversar com você também, sempre, acho que foi elucidativo mesmo, botou uma luz em cima desse negócio, você mostrou quem são esses dementes que estão te acusando e que demência que são essas acusações também. E vamos lá, povo brasileiro, acorda, acorda, Brasil, por favor. Perfeito. Lobão? Não. Eu Diga lá. agradecer a todo mundo e